Bem, hoje eu quero fazer um vídeo um pouco diferente. Eu quero dividir com vocês uma descoberta um tanto quanto inusitada que eu fiz há alguns meses, né? Um certo golpe da sorte, que eu acho que vai interessar vocês de alguma forma. Nos últimos anos eu tenho viajado bastante pelo Brasil, assim, mas sobretudo a São Paulo, que é onde fica o meu mestrado. E sempre que eu viajo eu faço questão de visitar algum sebo tradicional da cidade, né? Em São Paulo tem muitos, né? Tem muitos sebos muito bons ali pelo centro, por Pinheiros. E eu sempre volto pra casa com metade da mala cheia de livro velho, né? E uma das coisas que acontece quando você visita sebos, se você tiver um pouco de sorte também, é que às vezes você vai fazer algum achado, né? Você vai encontrar uma primeira edição ali muito cara, mas que o vendedor deixou passar despercebido e você consegue comprar barata. Coisas assim. Ou, vez por outra, você também pode encontrar uma dedicatória, uma assinatura, um autógrafo de algum autor famoso, de algum autor de que você gosta até, né? E isso aconteceu comigo algumas vezes, né? Por exemplo, vou dar alguns exemplos para vocês. Eu tenho aqui um Ivan Junqueira, Poesia Reunida, com uma dedicatória dele, provavelmente do dia do lançamento. R$ 20 aqui, tá até o preço. Enfim, uma edição boa, bonita, que por acaso tem uma dedicatória dele. Eu não... Parte do prazer de achar essas coisas é que você não. Eu não pagaria mais por isso. Eu não participaria de um leilão ou coisa do tipo, embora eu entenda quem faz. Porque eu acho que você tem que deixar a providência cuidar de te presentear com esses achados, né? A graça tá em pagar barato, né? E eu tenho aqui dois Gerardo Melo Mourão, eu comprei no mesmo dia. São provavelmente do lançamento, porque tem a mesmo marcador na assinatura. O Gerardo Melo Mourão, para quem não conhece, ele é um poeta talvez ainda pouco conhecido no Brasil, mas que está em vias aí de ser republicado pela Kozak Naif. Talvez quando for publicado pela Kozak e o hype dele aumentar, eu consiga vender um desses dois volumes aqui por um preço tanto quanto absurdo. Mas ele é um poeta muito importante, ele é um poeta que chegou a ser elogiado pelo Ezra Pound, por Drummond, por vários outros escritores. O Ezra Pound, inclusive, chegou a dizer que, por toda a vida dele, ele tentou fazer uma epopeia da América, um épico da América. E ele nunca conseguiu. Quem conseguiu foi o poeta cearense Gerardo Melo Mourão. E aqui tem o Rastro de Apolo, que é um dos volumes da trilogia dele dos Peãs, né? É um livro impressionante. Eu tenho também, esse talvez seja o mais interessante, que é um Jorge Lima. Tá apagadinho aqui o nome, é um livro muito velho. Mas é um livro do Jorge Lima, aqui dedicado ao General Klinger, que inclusive é um general integralista. Então esse livro aqui serve até como documento para provar a proximidade do Jorge Lima com o movimento, né? Mas é um livro de poemas dele traduzidos ao espanhol. E não sei se está focando, na verdade. Então nem sei se é muito útil eu ficar mostrando o livro para a câmera. Mas, ó, prefácio de Jorge Bernanou. Esse aqui eu lembro que eu comprei por uns R$ 30. E Jorge Lima, infelizmente no Brasil ninguém dá muito valor, mas ele é o maior poeta brasileiro. Ele quase chegou perto de ganhar o Nobel, pelo menos é o que contam as lendas, né? E é um autor impressionante, né? Autor de Invenção do Orfeu, de Livro dos Sonetos, que já está até em domínio público no Brasil, mas quase não é reeditado, porque na- nasceu onde nasceu, né? Inclusive o Gerardo Melo Mourão gostava muito do Jorge Lima e chamava ele de São Jorge Lima. Enfim, além de ser um autor muito importante e grandioso, é um autor de que eu gosto muito. E eu tive a sorte de encontrar esse livro e guardo com muito carinho, né? Não é tão importante quanto a camisa do Flamengo autografada pelo Zico que eu tenho, mas é muito importante, né? Mas de longe, a descoberta mais inusitada e interessante que eu já fiz no sebo, né? Foi a desse livrinho bem aqui, que é o que eu queria mostrar pra vocês hoje. A Rima na Poesia de Carlos Drummond de Andrade, do Elcio Martins. Esse é um livro de crítica literária que interessa talvez mais a quem estude Drummond, como eu, né? Que é o tema do meu mestrado, do que a um leitor despretensioso. Mas é um livro que eu tinha já em outra edição, já tinha lido, eu gosto muito desse livro. E quando eu tava num sebo, acho que foi até no sebo do Messias, lá em São Paulo, eu vi a lombada, assim, deixa eu ver aqui. Eu folhei assim, sem nenhuma pretensão de comprar, porque eu já tinha o livro. Eis que eu abro o livro, né? E na primeira página eu me deparo com essa dedicatória um tanto quanto interessante. Não sei se vocês vão conseguir enxergar aqui. Ler é quase impossível mesmo, porque a caligrafia aqui é quase indecifrável.
Mas a primeira frase não. A primeira frase me chamou muita atenção, porque tá escrito aqui, A Manuel Bandeira. Bem, na hora que eu vi A Manuel Bandeira, sem nem entender o que estava escrito a seguir, ou muito menos a assinatura de quem, da dedicatória, eu comprei, porque o livro foi R$ 12. E chegando em casa, eu mostrei para alguns amigos a foto e eu fui descobrindo pouco a pouco, fui montando o quebra-cabeças, né? Primeiro que a dedicatória é do Antônio Roaz, que é o grande linguista brasileiro, o autor do melhor dicionário de língua portuguesa que existe, e era amigo íntimo do Elcio Martins, né? Foi inclusive ele quem escreveu o prefácio ao livro e quem editou o livro, porque o que acontece? Esse livro foi publicado em 1968 e o Elcio Martins tinha morrido em 1966, eu acho. Ele morreu muito jovem, ele morreu com 36, 37 anos, não sei ao certo. E era um autor talentosíssimo, um crítico literário talentosíssimo, que só lançou basicamente esse livro na vida dele, na verdade não lançou em vida. E Drummond chegou a ler o livro, elogiou muito. Vou já comentar o livro um pouco melhor. Mas a dedicatória do livro está aqui, Rio, abril de 1968, ao Manuel Bandeira, que é justamente o ano da morte do Manuel Bandeira, então nem sei se o livro chegou a ele ou se o Bandeira leu o livro. Porque, enfim, o livro de alguma forma veio parar em mim, né? Veio parar lá no sebo por R$ 12. E depois eu mandei para uma amiga que me ajudou a decifrar esses hieróglifos aqui, né? E a dedicatória se torna ainda mais bonita, né, quando você lê. A Manuel Bandeira. Esta flor das flores do espírito de Elcio Martins, tão cedo partido, sem retorno. Uma homenagem de amor que ele lhe teria tributado e que faço, dolorido. Antônio Ruais, Rio, abril de 1968. É a dedicatória de um amigo que tinha acabado de ver um dos seus melhores amigos morrer, né? Pro Manuel Bandeira. E coube a ele editar o livro, coube a ele publicar o livro, porque o Elcio Martins já tinha morrido. E tem qualquer coisa de trágica, né, nessa dedicatória e nesse documento. Então, foi realmente um golpe do acaso, uma sorte muito grande eu ter comprado esse livro, porque de todos os livros que eu li sobre Drummond, eu acho que eu li todos, não todos, mas os 99,9% aí dos mais importantes. Esse é o que eu mais gosto, talvez, porque ele é um livro que possui uma das virtudes que eu acho mais importantes no trabalho de crítica literária, que é a agudeza. Porque o Elcio Martins ele consegue partindo de uma coisa ínfima, talvez até secundária na obra de Drummond, que é o uso da rima, né? Não é ínfima, né? Mas assim, parece um acessório, parece um artifício. Mas partindo disso ele descobre todo um sistema, todo um significado oculto, né? Que elucida muito dos próprios poemas, né? Ou seja, ele mostra que Drummond nunca usava a rima por acaso, né? Quando ele rimava, quando ele deixava de rimar, ou quando ele rimava errado, que é uma das críticas que era muito feito a ele pela geração de 45, de que ele não sabia rimar, tudo isso era feito segundo uma lógica muito, muito, muito rigorosa, que não fica clara ao leitor à primeira vista e que o Elcio Martins conseguiu desvendar, né? Não vou entrar aqui em muitos detalhes, porque isso é um tema que interessa mais a mim, que estudo Drummond, do que a um leitor ocasional, mas é um livro muito bom, muito bem escrito também. E com muito respeito, apesar do tom de desvendamento, com muito respeito ao mistério da criação poética e ao texto, né? O que é uma coisa rara também de se encontrar num crítico literário. Ainda mais num crítico jovem, como ele era na época. Porque é raro encontrar um crítico que esteja disposto a admitir que o texto que ele comenta é mais importante do que o seu comentário, né? Enfim, eu lembro que eu sempre tive como modelo de boa crítica literária um texto do Eric Auerbach chamado, acho que é Das Chamadas ao Leitor em Dante, que é um texto no qual o Auerbach, partindo de um recurso completamente secundário na Divina Comédia, que é o recurso da chamada ao leitor, né? Ou seja, dos momentos em que Dante na Divina Comédia ele chama a atenção do leitor diretamente, né? Como o Woody Allen faz no cinema, rompendo a quarta parede, ou o Jim no The Office, né? Isso acontece na Divina Comédia em raríssimos momentos, e isso era um recurso que não era utilizado na literatura ocidental há muito tempo. O Auerbach ele encontra um precedente na Grécia, e partindo desse pequeno recurso retórico, ele faz toda a interpretação profunda, não só da Divina Comédia, como da mudança cultural que houve da antiguidade para o cristianismo, né? Então,
eu acho isso brilhante, né? Quando um crítico é capaz quando um leitor, né, é capaz de chamar a atenção para um detalhe que passaria despercebido do leitor ocasional e dar a ele certo protagonismo, né? E encontrar caminhos, interpretações que não estariam claras de outra forma. E o Elcio Martins faz isso muito bem, porque ele consegue fazer isso partindo do recurso da rima em Drummond, né? E esse texto virou um modelo, assim, ele refez a leitura das pessoas de Drummond, e ele nunca nem chegou a ver o livro publicado, o que é uma pena, né? Uma tragédia. Mas é um livro que eu uso bastante na minha dissertação, e quando eu li eu fiquei muito impressionado com ele, e eu fico feliz de ter esse documento aqui, em primeira mão, né? Que além de ser assinado pelo Antônio Roaz, foi dedicado a Manuel Bandeira, que é, enfim, né? Manuel Bandeira. E isso tudo faz desse achado um certo privilégio, e por isso que eu queria dividir com vocês, porque é um livro que de fato eu gosto muito, inclusive fica a minha recomendação, mesmo para quem não tenha tanto interesse nesses aspectos formais da poesia, porque é um livro muito bom. E, enfim, é um livro do qual eu gosto muito e que, por algum acaso do destino ou da providência, caiu nas minhas mãos por R$ 12 no Sebo do Messias. Antes que eu me despeça, aliás, né, já que estamos aqui ostentando esses tesouros, né, eu vou dividir com vocês o que é o mais importante pra mim, que eu guardo as 7 chaves, que é essa camisa do Flamengo. Ao Pedro Rocha, que meu sobrenome também é Rocha, um abraço, Zico. É isso aí. Valeu, muito obrigado, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tamo junto.